primeirinha ali, ela parece ser bem tranquila porque ela não é derivação implícita ainda, tá ligado? Então vamos lá. Tu saberia começar essa primeira ali, só pra eu ver como é que Nossa. tá a noção das coisas aí, velho? Essa daí não. Essa aí é pesadinha. Ela é meio Pra mim. grande mesmo, ela é meio grande. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te enviar duas coisas aqui bem importantes, cara. Eu vou te enviar uma tabela de derivadas integrais e uma apostila. Ela é um material muito bom, é melhor do que tu ficar estudando por livro, entendeu? E Uhum. Dorise, Stewart, são livros até que fáceis, mas são livros para professor. Aluno tem que estudar por apostila, que já é um negócio meio conciso, feito para resolver exercício mesmo, tá ligado? Então tá, Uhum. vamos resolver esse primeiro limitinho, a primeira derivadinha. Vamos perceber que ele tem várias partes, né? Então a gente pode desenvolver cada uma das partes separadamente. Tipo, primeiro a gente deriva essa, depois a gente deriva isso aqui. Né? Essa propriedade eu sei que tu conhece, né? A propriedade da derivada da soma é a soma das derivadas, não é mesmo? Uhum. Isso. E finalmente aqui, porra, é grande, hein? O problema tá mais na última ali, porque vai envolver a regra da cadeia, tá ligado? Beleza. Então tá bom, meu mano. Ó, como é que nós deriva isso aqui, velho? Vamos começar pela primeirinha ali. Se tu já decorou as derivadas, né, cara? É importantíssimo decorar as derivadas. Não precisa se preocupar muito com derivada pela definição. Tu tem que decorar algumas derivadas. Por isso que eu te enviei aquela tabela. Pelo menos até a derivada 10 ali é importante decorar. Tu tem Uhum. quantos anos? 19. Então tá com a cabeça boa pra decorar ainda. Quando a pessoa ficar mais velha, é difícil. Show. Então a gente tem que derivar isso aqui, velho. Como tá rolando uma multiplicação, a gente vai usar uma propriedade chamada regra do produto. Então é a derivada da primeira vezes a segunda normal. Ou seja, por primeiro eu estou chamando isso e por segunda isso. Tu conhece a regra do produto? Uhum. Então beleza. Então isso aqui tá de boa para ti, né? Uhum. Show. Então a derivada de x é 1, então vai ficar 1 vezes ln, né? Claro que 1 multiplicando, não importa. E aqui a derivadinha do ln de x é 1 sobre x, tá bom? Então tá aí. Claro que tu pode dar uma simplificada na escrita, né, meu velho? Tu pode escrever isso como ln de x mais 1. Beleza? A derivada ali é ln de x mais 1. Alguma dúvida? Você derivou a ln de x pela tabela. Você decorou. Exato. É só decorar. Tem coisa que não tem como tu saber. Tipo, tu vai ficar o Uhum. dia inteiro fazendo a definição aqui? Não, tu vai decorar, entendeu? Então é uma Uhum. derivada muito importante. A derivada da ln é muito importante. E essa aqui tu conhecia bem, essa derivada? Uhum. Então beleza. Essa é a regra do tombo, né? Uhum. Que o número cai, etc. Então beleza. E o risquinho ele indica a derivada. Não sei qual anotação que o professor usa, mas essa eu acho uma anotação bem rápida e interessante. Agora, derivada de 2x, né? Isso aqui qualquer macaco treinado sabe. 2. Beleza. Agora, essa aqui, a tangente de uma coisa dentro. Bem, se você olhar a tabela, lá vai ter a derivada da tangente, não é mesmo? Deixa eu... Abra o arquivo que eu te enviei, tá bom? É importante ele estar abertinho aí durante a nossa aula. Eu também vou abrir aqui. E aqui está ele. Está aí a nossa tabelinha de derivadas. E aqui está a derivada da tangente, olha só. Ele está dizendo que a derivada da tangente de U é igual a U' secante ao quadrado de U. Bem, então eu acho que você entendeu o que tem a ver com a secante ao quadrado, né? Uhum. Mas quem que é o U? Né? Se a gente ler o enunciado aqui, ele está dizendo que U é uma função que depende de x, ok? Ou seja, U é tipo x ao quadrado, 2x mais 1, 5x, qualquer coisa que tenha x no meio, sacou? Uhum. Por isso que a gente escreve U, para deixar a coisa mais genérica. De certa forma, isso é a regra da cadeia já, de certa forma. Mas a gente faz ela mais rapidinho, assim, para não perder tempo, sacou? Já coloca o linha na frente. Ou seja, aquilo que está dentro da tangente vai para frente multiplicando, beleza? Uhum. Então tá bom, ó, derivada 11 aqui, até a 11 tem que decorar, até a 11, porque a 11 é da tangente, a tangente aparece bastante. Então eu vou até colar aqui. Tudo que eu fizer eu vou te enviar, não precisa copiar nada. Beleza. Acho que eu já falei isso, mas como eu disse, né, tô sem comer faz
quase 48 horas. Né? Tangente de... Opa, a derivada é a secante. Secante ao quadrado do cara que está ali dentro. 2x mais 1. Beleza? Uhum. É só decorar, mano. Só decorar. E agora vem a próxima aqui, muito interessante também. Essa aqui, ela funciona do mesmo jeito, velho, que a que nós acabamos de ver aqui. De novo, é uma regra da cadeia. Tu quer derivar o 4 que multiplica 2x ao quadrado menos x mais 3 elevado a 10. Aí tu pensa, poxa, eu não sei fazer isso, está elevado a 10, eu vou ter que multiplicar isso aqui por ele mesmo 10 vezes. Né? É uma possibilidade. Você pode passar o dia inteiro fazendo isso e resolver a conta. Mas não vale a pena, sacou? Uhum. Você pode usar a regra da cadeia. Me diz, você sabe bem a regra da cadeia? Já ouviu falar dela, pelo menos? Já ouvi falar, mas eu Mas, esqueci agora. mas tu não saberia resolver isso aqui, então, pela regra da cadeia. Não. Beleza. Então, eu vou fazer. Vamos lá. Eu vou, então, escrever aqui que a minha função dx é o que nós temos aqui, né? 4, 2x ao quadrado menos x mais 3 elevado a 10. Essa é a nossa equaçãozinha. E eu quero derivá-la. Mas eu não sei derivar isso aqui. Então eu penso o seguinte, poxa, seria muito mais fácil se fosse simplesmente 4x elevado a 10. Né? Se fosse 4x elevado a 10, tu sabe derivar, né? Uhum. Fica quanto a derivada disso aqui? Fica 40x a nona? Perfeito, nota 10. Então tu sabe derivar. Portanto, nós vamos forçar isso a virar o 4x a 10. Uhum. Pela regra da cadeia. A regra da cadeia tem isso como mote, como ideia principal. Vou chamar de U. Vou chamar de U a parte de dentro ali, que é o 2x ao quadrado menos x mais 3. E agora eu vou derivar isso aqui. Tu também sabe derivar, não tem nada demais aqui. É só um polinômiozinho, não é mesmo? Então vai ficar 4x menos 1. Tudo bem até aí? De boa. Então agora, veja, eu não tenho mais uma g de x, agora eu tenho uma g de u, porque eu posso substituir aquilo lá por u. Ficar 4u elevado a 10, sacou? Uhum. E isso você sabe, você acabou de derivar para mim isso aqui. Você falou que era... agora eu vou derivar. Então, a regra da cadeia é assim, a gente sempre cria, né, essa nova variável, essa nova função, e já deriva ela, porque Uhum. será utilizado no final. Então, derivando isso aqui, você já fez para mim, 40, só que em vez de x é u. Então, u elevado a 9. Beleza? Problema, eu não quero nem esse cara e nem esse. Eu quero o df dx. Eu tenho df du e du dx. Eu quero o df dx. Então, se eu quero o df dx, por uma matemática bem básica, eu sei que é esse cara aqui vezes esse. E por quê, né, mano? Porque se a gente cortar isso com isso, sobra justamente o df dx, né? O df dx, que é o que eu quero, que é a derivada da função. Porra, eu chamei de f porque eu sou maluco, né? G. Sabe, costume, né, cara? A gente usa sempre a mesma letra, que nem quando acaba a luz a gente continua apertando o interruptor. Uhum. Costume é foda. Então aqui é G, tá? Eu só estou falando dessa partezinha aqui mesmo, essa funçãozinha que é uma parte da derivada lá de cima. Certo? Então tá aí. Agora é só multiplicar, entendeu? Regra da cadeia é só isso. É cadeia, encadeamento de funções. É isso. Isso é o nome regra da cadeia. É um encadeamento de funções. Então é uma função vezes a outra. Pronto, essa aqui é a derivada. Beleza? Claro que a gente não pode deixar o u na resposta. A gente tem que trocar ele por x. Então vamos trocar ele por x. É 40 que multiplica o u, que é esse cara aqui. Então, ó, eu sou tão preguiçoso que eu vou só copiar. E, finalmente, esse último cara, beleza? Pronto, essa é a derivada. Se tu quiser perder tempo fazendo a distributiva aqui, faz, mas para mim já tá certo isso aqui, entendeu? Uhum. Pegou a ideia de como faz a regrinha da cadeia?
Peguei, eu só dei uma viajada no du sobre dx vezes dg sobre du. Porque, de novo, ó, tu quer dg dx, tu quer a derivada da g, que é dg dx, certo? Aham. Beleza. Agora eu olho para isso aqui e vejo que se eu multiplicar o dg du por du dx, corta os du's e sobra só dg dx, que é o que eu quero. Aham. Pronto. Entendi. Então é por isso que a gente multiplica, porque corta, implicitamente corta, vamos dizer assim, sobra aquilo que tu quer, beleza? Aham. Então é sempre isso. Observa a tua função, note aquilo que ficaria bom se fosse chamado de u, deriva o u, depois deriva a tua nova função e depois é só multiplicar. Tá resolvido o problema. Ok? Ok. Pronto. Então, ó, agora é só juntar todos os pedaços aqui. Y' é quem? É a derivada do ln de x, que eu já peguei aqui. Né? Vamos lembrar que essa é a nossa y' aqui, né? São essas derivadas, beleza? Porque essa é a função y, certo? Portanto, é a derivada do ln de x, que é esse cara, que nós fizemos lá no começo. Depois menos a derivada do 2x, que está aqui, que é 2. Então, vou colocar menos 2 aqui. Depois é a derivada da tangente, que é esse cara aqui. Né, ó, derivada da tangente ali. Então, mais isso aqui. E finalmente essa última derivada aqui que eu acabei de fazer, beleza? Aham. Então, tá aí, mano. Ó, tu disse que essa aqui era uma conta difícil. Eu não sei o nível da prova, tá? Eu tava. Se essa aqui é uma questão de prova, né? De modo geral, essa é considerada uma derivada fácil até, porque é um problema que ele só pede, ó, derive. Então, ou seja, se tu souber bem as regras e decorar as 11 primeiras derivadas lá, tá tranquilo. Vai conseguir Uhum. resolver um problema desse, ok? Muito Ok. bem. Então, cara, eu vou fazer o seguinte, eu acho que é muito importante fazer isso antes de a gente continuar. Eu vou copiar isso, vou te enviar no WhatsApp e vou pedir para que você faça uma regrinha da cadeia. Não vai ser grande como aquela, tá? Vai ser simplesmente um probleminha bem simples aqui. Segue a mesma linha, não vou dizer que é simples, ele só segue a mesma linha, tá bom? Então vai ser, ó, 5x ao quadrado mais 3x mais 1 elevado à sétima. Só isso, ok? Veja que é um problema bem parecido com o que eu te enviei no WhatsApp, né? Então tu pode olhar o passo a passo que eu fiz e resolvê-lo. Mas eu vou querer que você faça isso como se você estivesse fazendo para a prova, para eu te dar alguma dica de como escrever. Afinal de contas, né, eu sou professor, eu sei o que eles gostam de ver na hora da prova. Beleza? Beleza. Então tá bom, faça isso aí, qualquer coisa me avise. É, eu fiz um trem aqui. Acho que não deu certo, não. Mas calma, mano, você não gastou 2 minutos fazendo a conta? Se acha que Deu. tá errado, dá mais uma olhadinha aí, velho. Daí me manda foto quando você não tiver mais noção do que você tá fazendo. Tá.
Te mandei aí. Certo, vamos ver. Mano, não tá nem um pouco parecido com o que eu fiz, né? O professor não vai gostar de ver isso. Caramba, por que a foto ficou tão bugada? Eu bati alguma coisa errada aqui. Deixa eu mandar de novo. Você quer... É sempre bom virar a foto antes de enviar. Você falou isso, daí você falou U igual a 7. Não, ou melhor, você falou que isso é U a sétima. Porque você chamou isso aqui de U, daí você derivou. Daí agora você derivou U a sétima. Não, mas não é isso para fazer, não é assim que faz. Tá? Tem que fazer na mesma ordem que eu fiz, senão tu vai perder pedaços da conta. Não tá de todo errado, mas se não fizer na mesma ordem, vai se perder. Vamos aos poucos. Você define o U. Você vai falar que o U é o cara de dentro ali. 5x ao quadrado mais 3x mais 1. Agora você deriva o U. Daí vai ficar 10x mais 3. Isso tudo você fez certo. Tem que escrever as coisas na ordem, embaixo do outro, para o professor entender. Se tu escrever tudo largado assim e tu errar, já era essa porra. Agora, se tu escrever de uma forma que o professor entenda, ele vai validar algo. Então, como tudo aquilo é U, então vai ficar U elevado a 7. E agora você deriva o AF. Você sempre está derivando a coisa que está do lado esquerdo. É sempre assim quando a gente deriva a função. Então agora você vai derivar o df du. E a derivada de u a sétima é 7u a sexta. E agora que vem o passo final, que é a multiplicação, que você não fez. Você quer o df dx, porque você quer a derivada da função em termos do que ela depende, que é x. Então você sabe que o df dx ele pode ser escrito como uma multiplicação dessas derivadas que a gente fez antes. É por isso que a gente faz elas. Por quê? Porque eu sei que corta. E sobra justamente quem a gente quer. df dx. Então agora eu vou pegar o df du e vou multiplicar pelo du dx. Porque daí eu vou ter o df dx, que é o que eu quero. Claro que o problema ele não quer a resposta em termos de u, tem que deixar a resposta em termos de x. Logo, então, tu pode escrever que a derivada df dx é 7 que multiplica o U é simplesmente o cara que eu defini como U aqui. Veja, eu estou até falando as mesmas palavras que eu falei da outra vez. Né? É sempre a mesma lógica, entendeu? E agora, esse cara aqui não muda, né? Continua aqui. Ele já depende só de x. Pronto, está feita a derivada. Percebeu aqui? Saquei. Agora sim está organizado, né? Uma ordem sequencial. Beleza? Uhum. Tá bom. Então eu quero que tu consiga fazer uma sozinho, sem minha ajuda. Eu vou deixar essa aqui, aqui para você olhar e vou criar uma aqui para você fazer. Eu quero que você faça a derivada de 3x ao quadrado mais 5x mais 3 elevado à quinta. Beleza? Beleza. Beleza. Então, de novo, escreva assim, organizadamente, como se fosse uma prova. Do jeito que você escreveu, ele não está nada organizado, hein? Se fosse uma prova, seria azucrinar. Beleza. Ah, uma coisa que eu não falei, cara, eu não te vejo durante a aula, então se tu quiser desligar a câmera, não tem problema, tá bom? Ah, beleza. Só consigo ficar vendo meu material. Demorou, então.
E aí, velho, você é bitcoinheiro mesmo ou só compra como investimento Bitcoin? Tipo, como que é? Se eu uso todo Bitcoinheiro, dia. cara que só compra Bitcoin pela tese e tal, porque sabe que o Bitcoin é Os o dois. futuro. Eu compro pela tese e também eu gosto de investir. É, bem que, tipo assim, eu não vejo como investimento a longo prazo, né? Eu vejo como uma forma de moeda, né? De forma de pagamento. Caraca, então tu é bitcoinheiro mesmo, velho. É, eu gosto. Bitcoinheiro é o cara que sabe que o Bitcoin é a única solução pro bot salva-vidas aí do sistema financeiro zoado que a gente tem. Não, quando você, tipo assim, eu sou novo e eu não vivi na época da superinflação no Brasil, mas, pô, se tu pega antes da pandemia pra cá, pô, é Loucura, né? A absurdo. inflação tá foda. E só no Brasil não, no mundo inteiro. É, tá feio pra todo lado. Eu moro em Portugal, cara, que também tá feiaço a inflação. Pô, legal, moleque novo se preocupar com essas coisas na tua idade. É que tu faz informática também, né? Às vezes essas coisas aparecem mais pra ti. Também, mas eu já gostava disso antes. Ah, é? É, É, eu essa gosto cultura de cypherpunk é ficar. bem legal. Não sei se tu conhece os cypherpunks. Não, eu não conheço. Os cypherpunks são os caras que, desde o começo da década de 90, já teorizavam o Bitcoin. São caras que buscavam privacidade, esse tipo de coisa, assim, na internet, entende? É, São os caras das antigas mesmo. E daí fizeram bastante sucesso com o Bitcoin, mas eles já tinham outras moedas antigamente. eu sei que eu gosto pra caralho e eu pretendo trabalhar com isso. Aí sim, Por mano. uns Mas não, tempos. não me entra em Ethereum, essas porra aí, que isso aí é golpe, velho. Ah, mas os aplicativos descentralizados é tudo em Ethereum, né? Na blockchain Ethereum. Centralizada a porra, velho. Descentralizado. 90% dos nodes de Ethereum são da Amazon. São desses caras grandão aí. Não tem como rodar um node de Ethereum, isso aí não é descentralizado. A MetaMask lá, a carteira Aham. deles é completamente desses caras grandes aí da Amazon e tal. Não tem nada descentralizado, então. Eles vendem essa ideia aí de descentralização, mas a única moeda descentralizada de verdade é o Bitcoin. Um dia tu É, lê sobre o pré-mine do Ethereum. 70% das moedas ativas hoje em dia é de pré-mine, velho. essa parte aí eu não. Isso aí eu não manjo tanto assim, não. Aí, Enfim, ó. eu te mandei aí a resolução, vê se tá melhorzinho agora. É, melhorzinho é uma boa palavra. Não tá 100%, mas tá melhorzinho. Você chamou de U e daí você derivou. Daí você derivou o. Porra, mas como é que. U a quinta. Ah, não, isso aqui é um 4. Beleza. Daí você multiplicou. Só que tem um detalhe. Tudo bem, praticamente nota 10, só que tu tem que colocar um parênteses aqui.
Uhum. Senão ele Sim, vai sim. estar multiplicando só o 6x, né? Não, pois é, viajei. Cuidado. Perfeito, aprendeu a fazer a regra da cadeia, então. Show de bola. Vamos continuando aquela prova lá. Vamos fazer mais uma derivada dela. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar a segunda questão de derivada. Tem uma bola vermelha do lado. Essa prova é tua? Não, isso aí é prova antiga. Prova antiga do povo. Vou salvar isso aqui. Beleza. Tudo bem. Show. X ao cubo mais y ao cubo igual a cxy. O problema dessa conta é o seguinte, você não consegue isolar o y. Isso é uma função que é impossível você isolar. Então, na verdade, nem função é. Porque função é quando você consegue isolar uma letra. Essa curva aqui, ela não passaria na regra do lápis. Não sei se você conhece a regra do lápis. Ou melhor, a regra do... É o teste da reta vertical. Isso é uma função. Por quê? Porque se eu passar uma reta vertical nela, em qualquer lugar, ela passa em um ponto só. Beleza? Uhum. Esse, no caso. Agora, por exemplo, a equação de uma circunferência, por exemplo, x² mais y² igual a 1, ela não é uma função. Por quê? Porque eu não consigo ter como num computador. Tu não aperta uma tecla e tem uma função apenas. Se estiver acontecendo duas coisas, tá dando pau no teu computador, entendeu? Aqui é a mesma coisa. Veja, essa é a equação de uma circunferência. Aqui está a circunferência. Se eu passar uma reta, está passando em 2 pontos. Isso indica que não é uma função. Por quê? Não consigo isolar o y. Não dá para isolar o y. Você pode pensar, professor, mas passa o x para o outro lado, faz a raiz, mas olha só o que acontece se tu fizer isso. Quando tu faz a raiz, tu tem mais e menos. Justamente porque tu tem a parte de cima que é mais e a parte de baixo que é menos. Então, não é uma função. Isso aqui não é um símbolo matemático que tu pode colocar numa função, entendeu? Uhum. Então, não é uma função, portanto, existe um jeito específico de derivar quando não é uma função, que é a derivação implícita. Não é muito diferente do que a gente já faz, tá? A gente acabou de fazer. Não sei se tu conhece a derivação implícita. Conhece? Não, conheço. Tá, então beleza. Derivação implícita é o seguinte, você tem a sua função e ela depende de x e depende de y. Ou melhor, você tem a sua equação, ela depende de x e ela depende de y. Então, para derivar, você vai ter uma coisa em mente. Você não consegue isolar o y, mas você com certeza consegue isolar o dy dx, se você derivar. É isso que você tem que ter em mente. E é o dy dx que nós estamos procurando quando a gente faz uma derivada, não é mesmo? Por exemplo, no problema anterior a gente achou o df dx, dg dx. Nós sempre queremos o dy dx. Então o que eu vou fazer é derivar, só que eu vou derivar todos os termos em x. O primeiro termo ali você conhece bem já qual é a derivada, né? Derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado. O segundo termo, você vai ter que pensar o seguinte, tá, eu estou derivando em x, mas eu vou derivar o y como se ele fosse x. Então, vai ficar 3y ao quadrado, certo? Só que, tal qual na regra da cadeia, afinal de contas, derivada implícita é um tipo de regra da cadeia, você tem que do lado colocar multiplicando o dy dx. Né, a gente não tinha essas multiplicações agora há pouco na regra da cadeia? Uhum. Aqui é a mesma coisa. Eu vou ter que colocar o dy dx indicando que, de certa forma, o y depende de x internamente. Tá bom? Implicitamente ele depende de x. Então, fica esse cara aqui. Da mesma forma que quando chamava de u, né, fica o linha ali do lado, né, nas tuas funções. Olhe todos os ulinhas que aparecem lá naquela tabela que eu te passei. O linha deu o dx. Aqui é a mesma coisa, só que em vez de u é a letra y. Tá bom? A ideia é essa. Tem todas essas ideias por trás, tu mastiga melhor depois da aula. E aqui, olha só que interessante, você tem tanto x quanto y, então você vai ter que fazer a regra do produto. Né? Então você sabe que a regra do produto é assim, ó, derivada da primeira vezes a segunda normal, mais a derivada da segunda vezes a primeira normal, certo? Certo. Então por hora eu vou deixar escrito desse jeito,
E agora aqui embaixo eu vou copiar e vou colocar as derivadas. Pô, tu sabe que a derivada de x é 1. E a derivada de y também é 1. Porque não é y ao quadrado, é só y. Uhum. Só que é 1 vezes dy dx. Sempre você tem que colocar o dy dx quando for derivar o y. Sempre, 100% das vezes, beleza? E agora o objetivo é o seguinte, de novo, a gente não conseguia isolar o y aqui na equação. Era impossível isolar o y nessa equação. Não tem como, pode ficar o dia todo tentando, não vai conseguir. Mas aqui a gente consegue isolar o dy dx, tá? A gente vai fazer aquela velha história lá da nossa infância. Vamos passar para o lado esquerdo todo mundo que tem dy dx e quem não tem vai para o lado direito, beleza? Uhum. Então, do lado esquerdo vai ficar o nosso 3y ao quadrado dy dx. E esse cara aqui também que está acompanhado com 6 pelo chuveirinho, né? Então vem menos 6x dy dx. Alguma dúvida aqui? Não. Tá bom. Então do outro lado vai ficar já o 6y. E esse cara que vai para o outro lado e troca de sinal, já que ele não tem um dy dx. Certo? Certo. Estamos quase finalizando. Para encontrar a derivada, é basicamente a gente encontrar dy dx igual a alguma coisa. Então a gente tem que isolar o dy dx. Portanto, eu já vou deixar ele em evidência. Virou matemática básica aqui. Né? Daí aqui vai ficar 3y ao quadrado e aqui vai ficar menos 6x. Eu deixei ele em evidência. E agora eu vou passar esse cara dividindo. O cara que está multiplicando y dx eu vou passar dividindo. E vem esse cara para cá também. Né? Ele estava multiplicando, agora ele veio dividindo para o outro lado. E assim a gente finaliza a nossa derivada implícita. Conseguimos isolar o dy dx, ou seja, nós temos a derivada, detalhe, ela depende de y. A própria derivada depende de y, entendeu? Bem normal Uhum. isso. Não se preocupe quando uma merda dessa aparecer aí, não deu errado, parece esquisito, mas é a derivada, beleza? Show! Show, É, meu tem caro. uma lista só de derivação implícita. E tu conseguiu fazer? Tu não sabia fazer? Na verdade, eu nem tentei. Nem tentou? Então tá bom, mano. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou. Assim tu consegue enxergar? Tá bom de vista? Aham. Tá bom. Vou pôr uma implicitazinha pra você fazer, beleza? Vou Beleza. colocar a equação de uma elipse. Eu quero que você derive aí a x ao quadrado sobre 3 mais y ao quadrado sobre 4 igual a 1. Quero que você faça essa derivada, pode usar as técnicas que eu utilizei aqui. Se tiver ruim de ver, eu mando no zap, não tem problema. Não, tá de boa aqui. Ah, então tá bom.
Pô, cara, você é o cara que tem Bitcoin mais novo que eu conheço. Parabéns, velho. Valeu, mas eu acho que é porque esse povo aí tá preocupado com outras coisas agora. Putaria, né? Mulherada, Não, cegado. também. Isso é importante também, mas sei lá, eu acho que o povo é meio doidão. Como assim? Me explica melhor. Quero entender tua tese. Não, é porque, tipo, às vezes o povo aceita a realidade que vive e não procura prestar atenção nessas paradas aí. Mas como eu sempre gostei dessa parada e tal, e procurei entender melhor, aí eu fui atrás. Eu tenho uns amigos que têm Bitcoin também, mas só pra especular. Eu É, que. a maioria só faz pra especular, né? Não quer saber da Não, tese. não, eu tenho um amigo que é bitcoinheiro total, só tem Bitcoin, não tem um Ethereum. Eu já tenho um Ethereumzinho, tal de bobeira. É. Tu gosta de jogar na roleta, então. Ah, eu gosto. Se der certo, deu. Mas tu Eu conhece o canal gosto. dos Bitcoinheiros, velho? Esses caras aí, Renata Moedo e tal. Mano, eu nem vejo. Eu gosto de. O único canal de cripto que eu vejo é um gringo lá. Mas é pra outro. Tipo, é Web 3.0, saca? Então, é isso que eu tô falando. Os Bitcoinheiros, velho, eles não são cara que ficam falando de preço. Que nem o Augusto Bax, esses caras assim, velho. Os Bitcoinheiros só falam da parte técnica, entendeu? Falam da tese monetária e muito da parte técnica. Lá, por exemplo, tem tutorial de um monte de carteira. Carteira fria, tá ligado? É Aham. muito interessante pra tu que é da área. Tem sempre papo com um monte de cara que trabalha no GitHub do Bitcoin lá, por exemplo. É bem legal, velho. Depois você me passa os canal aí pra Acho que você ia gostar, velho. dar Assim, uma eu vou olhada. passar mesmo, meu. Se esse diálogo, se essa aula servir pra isso, já ganhei mais do que te ajudando em cálculo, pra falar a verdade. Você vai curtir bastante. Mano. Ontem mesmo eu tava mexendo com a minha Cold Wallet, muito massa, só que como eu sou meio fraco em computação, podia fazer muito mais coisa. Mano, tipo assim, eu não quero ser só um programador, eu quero empreender também e tal. Mas eu vi uma necessidade muito grande em aprofundar em computação e tal, porque eu acho que é importantíssimo. Pô, é o futuro, né, velho? Nossa, o inteligência artificial vai multiplicar por 1000 a nossa produtividade. Claro, não, mas também, tipo assim, tipo assim, como quando você é um programador, a forma que você enxerga o mundo é diferente. Aí tu associa isso com uma vocação empreendedora, aí pronto, esquece. É, se tu juntar as duas coisas vai dar muito certo mesmo, porque o futuro é empreender com isso. Meu, tá tudo sendo substituído por informática e inteligência artificial. Né? Eu fico pensando em design, cara. Quando eu entrei na faculdade em 2009, galera queria fazer design. Mas porra, pra que serve hoje design se eu posso ir no Canva e fazer tudo ali, tá ligado? Sem falar que agora o Canva tá implementando também inteligência artificial, então nem. Agora as capas de vídeo do YouTube estão todas de inteligência artificial. Pois é, mano. Que isso. Pra que ter um design, entendeu? Então um monte de profissão vai morrer. Um monte. Eu tô com os dias contados também, velho. Já vamos bolar alguma coisa aí, o professor vai deixar de existir. Não, acho que quanto mais humana a profissão é, menos substituível ela vai ser. Velho, tipo, pelo menos agora. Vai que no futuro invente alguma coisa, mas agora é difícil. É, tipo, eu acho que uma massoterapeuta, minha mulher é massoterapeuta, isso aí vai demorar mais do que algo que envolve só ideias. Isso que eu tô dizendo. Sim. Enquanto tiver gente idiota que fica perdendo tempo vendo réu no Instagram também, né? Vai sempre ter uma coisa assim. OnlyFans vai sempre existir. Tá? Não Não, isso sei, aí vai que um dia também as minas das inteligência artificial sejam mais legal que as de verdade, né? É muito difícil. Tem muito moleque novo aí que eu já ouvi dizer que quer colocar uma inteligência artificial numa boneca e já era, mulher. não, eu acho que é maluquice, pô. É meio satânico isso, né? Tu criar um É, ser ali pra substituir uma pessoa nesse ponto específico assim de relacionamento. Loucura.
Eu acho que eu travei aqui, Zé. Ah, é? Não, manda aí pra eu ver o que tu não conseguiu fazer e eu faço. Eu comecei derivando, aí na parte de botar dy sobre dx eu travei. Vamos ver. Parece mais ou menos. Parece mais ou menos. É que tu não escreveu dydx em nenhum lugar da tua conta. Também os y sumiram. Cadê o y, velho? Deixa eu olhar aqui. O y sumiu aqui. O x eu tô... Ah, isso aqui é um y. Caraca, escrever mais bonitinho, cara. Tá foda. Aqui, tu colocou um 4, beleza. Pô, ficou muito estranho isso, mano. Do nada aqui, 8. 8 por que 8? Entendi. 2 foi pra frente. Por que 3 em cima? Tô entendendo, velho. Anyway, vou fazer aqui. Daí tu vai ver o que tu errou. Ó, eu quero derivar essa parada. Então eu vou reescrever aqui. E já vou colocar que eu quero derivar. Eu quero derivar igual a 1. E eu também vou derivar 1. Esse é o detalhe. Tem que derivar tudo, tudo. Agora vamos derivar o x ao quadrado ali. Bem, tem um número dividindo. Dane-se. Né? Não importa. O que importa é que tu vai colocar o 2 para frente. 2x, tudo isso sobre 3, beleza? Derivada de x quadrado é 2x. Ah, mas tem um número embaixo. Não importa, é uma constante. Constante permanece multiplicando, mesmo o dividindo. Se tu parar para pensar, isso aqui é um terço, né? É um terço. Não muda nada, beleza? Alguma dúvida quanto a isso? Não. Tá bom. Aqui é a mesma coisa, vai ficar 2y sobre 4 pelo mesmo motivo, mas como tu está derivando y, sempre tem que colocar dy dx do lado. E a derivada de 1 é 0. Oi, diga. Deixa eu te perguntar, tipo, aquela regra da divisão, então, não entra aí, não? Da derivada? Não, 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 não. Isso aqui é uma constante, velho. A regra do quociente, que a gente chama, ela só é usada quando na parte de baixo você também tem função, você também tem x. Ah, então por isso que eu viajei. Não precisa. Mas, de toda forma, se você tivesse feito certo, daria a mesma resposta. Por incrível que pareça. A regra funciona. É, Mas não precisa, né, mano? Não precisa. É aquela ideia, né? Tu tem aqui, ó, 2x ao cubo. Beleza, a derivada é 6x. Tem x ao cubo dividido por 2. É a mesma coisa que um meio dividido, ou melhor, um meio que multiplica x ao cubo. Regrinha de matemática, beleza? uhum, Mesma coisa. Então, quando tu deriva, x ao quadrado, entendeu? uhum. Tem constante é diferente, velho. Essas regras, produto consciente e tal, é só quando é funções que dependem de x. Então acho que o teu erro foi mais ali na parte básica. Foi bom falar sobre isso. Então. Agora é só isolar o dy dx, né? Tem segredo. Então vai ficar dy dx igual a menos 2x sobre 3 e multiplica 4 sobre 2y. Beleza? Beleza. Então tá. Vou querer que tu faça agora, tá? Outra aí. Eu posso copiar aí a resolução? Claro, copia o que você quiser. Mano. Vai ficar aqui x quadrado mais y ao quadrado sobre 2 igual a xy. Vou fazer até o seguinte, isso aqui eu vou tá, já vou te enviar já. Desculpa aí ter saído. Vou te pôr no WhatsApp. Já enviei tudo já.
É pra fazer essa de azul, então. Isso. Beleza. Te enviei também o Discord dos bitcoinheiros brasileiros, velho. Você vai curtir. Valeu. Só pessoal da nata da sociedade, mano. Manjando de tudo. Quando você mandou a tabela de preço, na hora eu pensei em pagar Bitcoin, porque, inclusive, quando eu trabalhar, eu vou fazer essa proposta. Pode pagar mesmo, mas pague em Bitcoin. Claro, já tá ganhando na melhor moeda possível. É, Além de ser totalmente. Bem, totalmente não, mas é bastante privado em comparação com o Pix. não, Eu lógico. gosto de privacidade e segurança, é muito importante. Eu, como moro aqui em Portugal, talvez não tenha tanto perigo, mas, tipo, se tem grandes movimentações em Pix no Brasil e esses dados vazam, que é o que acontece bastante, não é só uma questão de privacidade, mas também de segurança. Os caras vão Claro, saber que tem grana, entendeu? No Brasil, vaza dado o tempo todo, velho. Nunca vi. com certeza. Eu te falei de Lightning lá, tu não sabe o que é Lightning ou tu simplesmente não tem? Lightning, eu sei que é uma transação mais barata, né? É, mais rápido e mais barato. Mais rápido e mais barata. É porque eu não tenho mesmo. Entendi. É bom pra pagar as coisas rapidinho. Tem muito aplicativo que roda muito bem na Lightning. Aplicativos que, sabe, precisa de mais velocidade, tipo jogos, assim. Aham. Dá pra jogar roleta na Lightning, por exemplo. Uma coisa muito dinâmica.
E você falou. Diga, diga. Essa conta aí dá quanto? Só pra Velho, saber. eu teria que fazer pra saber. Mas é aquela história, tu vai ter que isolar o dy dx, beleza? E vai aparecer dy dx ali nos dois Não, termos que y. eu boto fé, mas tipo assim, eu vou te mandar aqui. Na minha conta dá, tipo assim, não, calma aí, eu vou te mandar. Aqui é Manda aí, mais manda aí. fácil. É porque a vida toda eu escrevi feio desse jeito. Acho que é foda, mas eu vou tentar melhorar. Mas tá bem melhor já, porque tu já tá usando mais linhas, tá escrevendo maior, tá ótimo. Vamos ver o que você fez aqui, tio. Deriva. E aqui, regrinha do produto. Daí aqui. Não entendi direito esse lado, isso aqui, ó. Esse dy, y mais x. Eu derivei, né? Como é multiplicação, aí fica Mas o y dy, mais. dx tinha que estar multiplicando o x. Ah, achei que era só botar do lado do y. Não. Tu deriva o y, né? Tu deriva o y. Ah, tá. Só que quando tu deriva o y, né? Nesse caso ali não sobra nada, né? Vai sobrar só o dy dx. Não vai sobrar nada junto com o dy dx. Vai sobrar só o dy dx. Boto Entendeu? fé. Daí seria só o contrário do que tá ali. Seria dy dx vezes x mais y. Ok? Ah, tá. Isso. Daí é isso. Daí só isolar e já era. Tá bom. Tá, viu? Se tu tivesse corrigido isso, estaria certo. Beleza? Beleza. Show de bola, meu querido. Nós voltamos então na terça, né? Terça às 10. Valeu, velho. Terça às 14, desculpa. Valeu, abração. Abraço.